caso começou com um desaparecimento. Aham. A entidade, ela pode depor? Não. Ah, tá. Olha, nos Estados Unidos isso é muito comum, né? A participação de médiums em investigação criminal é muito comum. Ah, é? Tem até uma série, acho que na Discovery, chamada Investigadores Psíquicos. E lá eles relatam casos em que médiums ajudaram a esclarecer determinados crimes. Aqui no Brasil isso ainda é meio incipiente. Uhum. Mas eu tive um caso, um caso que começou como um desaparecimento, né? E durou 9 meses até a gente descobrir o corpo. Mas nesse meio tempo, realmente teve uma ajuda espiritual, vamos dizer assim. Né? Como é que foi isso? Porque a irmã da vítima, e eu toda... Quando ela registrou o desaparecimento, ela veio me procurar dizendo que a situação era muito estranha, porque tinham sido feitos saques da conta do irmão dela. E até aí, né? Não quer dizer que ele tenha sido morto. Às vezes o cara realmente, sei lá, sabe? Tô cansado de tudo, tô com o saco cheio, sei lá. E, enfim, sacou dinheiro e foi se suicidar. Não dá pra saber, afirmar o que assim, logo de cara o que aconteceu. E ela veio me procurar achando que o irmão dela tinha, sabe, tava esquisito, tinha tido saque e tudo mais. E aí apareceu uma testemunha, um advogado na época, contando que esse cara tinha sido morto. Mas ele tinha sido enterrado. Então, assim, não tinha corpo. E a gente ficou meio assim, mas quem é esse cara? Que esse advogado? Um cara é meio esquisito, sabe? Confia, não confia no que ele tá falando, sabe? É difícil a nossa vida, viu? Porque o cara chega contando uma baita de uma história e você fala assim, esse cara será que ele sabe mesmo ou ele é louco? Tem hora que você não tem... Ou enfim, tem coisa que às vezes você... Sabe, você pega e guarda, deixa aqui guardado. Isso aqui agora não vai servir. Depois a gente vai tentar descobrir se serve pra alguma coisa. Aham. Então a gente ouviu o que ele tinha pra falar. Ele contou uma história que o cara foi... Que bateram com ele com uma pá na cabeça dele, que ele foi enterrado perto de um rio, não sei o que lá. E a irmã dele, da vítima, tava toda hora na delegacia. Claro, ela queria... Né, e eu também queria solucionar. Eu tava doida pra solucionar aquele crime. Mas, enfim, não é do jeito que a gente quer. Às vezes as coisas demoram um pouco. Eu já resolvi crime em 48 horas. E teve esse que demorou 9 meses. Enfim. E aí, a irmã dele, ela tinha... ela frequentava um centro, né, de mesa branca, a gente fala, né? Uhum. E eu toda cheia de... Eu não sabia disso. E eu toda cheia de preocupação pra falar que eu achava que o irmão dela, sabe? Você tava, tipo... Você tem esperança que nós vamos encontrar seu irmão com vida mesmo? Porque assim, sabe? Eu tenho uma coisa pra te falar, mas não sei como falar. Não, fala, doutora, fala. Não, mas é que... Não sei, eu acho que seu irmão pode já não estar vivo. Aí ela... mas isso eu já sabia. Eu falei, como assim? Não, é que eu fui assim... Aí ela contou que ela foi... Que nessa sessão ali, um guia teria contado que ele realmente teria sido morto. Aí passou desaparecido pra morto. Não, mas não serve pro judiciário. Isso aí não serve pra sabe? Uhum. Não serve pra provar pro judiciário que foi um homicídio. Mas pra ela, sim. Mas pelo menos pra nós, fala pra aquele advogado que a gente ouviu, que a gente achou que era meio xarope e tudo mais, né? Xarope é um termo que a gente usa também pra meio doido, assim. Meio chato. Desculpa, é que a gente tá muito impregnado desses termos, assim, enfim. Mas é um advogado que a gente achou que meio esquisito, né? De repente falou assim, faz sentido. Bom, ela falou isso, ele falou aquilo, faz sentido o que eles estão falando, né? Acho que já é um homicídio mesmo. E a gente já começou a tentar descobrir quem é que teria interesse. Aí foi surgindo. Foi uma investigação que durou 9 meses. Uhum. Sem corpo. Né? E aí como é que você convence o juiz que você está diante de homicídio, você precisa da prisão de uma pessoa e você não tem corpo? E aí? E aí, né, tem que entrar uma boa lábia, né, do delegado. Cheguei na promotora. Porque ela queria mandar meu inquérito pro... Eu falo, a gente tem a mania de falar meu inquérito, minha delegacia, como se fosse da gente, mas não é. É que naquele momento tem uma ligação tão forte que você, tipo, naquele momento é seu. Aquilo é tudo, sabe, é seu foco. Uhum. E ela queria mandar aquela investigação pro setor de homicídio, da seccional. Porque São Caetano não tem um setor de homicídios. Uhum. E o setor de homicídios fica na seccional.
Mas eu falei, não, mas eu tô investigando isso aqui. Eu tenho uma linha de investigação, já tenho suspeitos e tal. Aqui eu não tenho corpo ainda. Ela falou assim, então, mas tá demorando muito. Eu falei, mas, doutora, eu tenho uma estratégia. Ela é que nem jogo de xadrez. Você vai chegar no cara que tá jogando xadrez e fala, escuta, vai logo aí. Não, o cara tem que. Pedras, né? Ele tem um tempo. Calma, né? Tem coisa que dá pra ir mais rápido, tem coisa mais devagar, você tem que ir, né? Não, doutora, deixa esse inquérito na minha mão aqui. Aliás, aproveitando que eu estou aqui, eu tenho 2 suspeitos assim, mas eu vou precisar da ajuda da senhora, porque eu tenho vários indícios de que não é um desaparecimento mesmo, é um homicídio, mas eu preciso de prisões nesse caso, porque senão nada vai acontecer. E fiz o pedido de prisão temporária para os 2 suspeitos. E ela foi favorável e o juiz concedeu. E era eles? E aí, o que aconteceu? Aí, aí na estratégia que a gente montou lá, a gente já sabia que a gente já tinha informações de que ele estava meio, não vou dizer arrependido, mas assim, aquele tinha, o outro era mais durão, tava nem aí, se tivesse que matar de novo ele matava, mas um deles tava meio, sabe, aquele cara que, a gente sabia que ele tinha, se fosse alguém para postar aqui, ia falar alguma coisa, ia ser ele. Tava meio balanceado. E aí a gente descobriu que ele estava no interior, que ele estava em Jaguariúna. E aí o pessoal, a equipe de investigação foi até Jaguariúna. Nesse eu não fui, eles foram sozinhos. Eles foram até Jaguariúna, prenderam ele lá. E aí trouxeram ele para São Paulo falando assim, ó, melhor você falar, porque senão, sabe, tipo, já temos provas. E aquela história que você tem que ter, né? E ele falou assim, não, eu vou levar vocês onde está o corpo. Falei, nossa, é tudo que a gente queria, né? Caraca. Não, conta onde tá o corpo que a gente vai ajudar você a sair dessa e tal. E ele falou, não, vou levar vocês onde tá o corpo. E levou, realmente. E o corpo tava em Não, condições? ele levou assim, levou no lugar. Falei, tá aqui nesse lugar. Só que tinha passado 9 meses. Falei, caramba, mas, pô, 9 meses a mata muda, né? Tipo, tem mais... Pô, mas foi por aqui, você imagina. Nem ele sabia mais. Né? Nem ele sabia mais. Foi, tá por aqui, tá por aqui. Só que assim... não, porque segundo assim, eles mataram ele realmente a pancada, né? Aí enterraram ele no lugar, aí ficaram com medo de alguma coisa, voltaram lá, desenterraram o corpo, jogaram o ácido em cima, enterraram de novo. Isso é toda a história que ele contou, né? Mas cadê o corpo? Saiu do corpo, né? Uhum. Aí voltamos a primeira vez e não achamos nada. Aí voltamos de novo, na segunda vez não achamos nada. Só que tinha um desses policiais que estava com a gente, que era da minha equipe, ele estava de férias nessas 2 vezes que ele acompanhou toda a investigação. Ele saiu de férias dessas 2 vezes que não achou nada. Caramba. Aí quando ele voltou de férias, a 3ª vez que for, ele achou. Só que a menina tinha falado que eles só iam achar o corpo quando os 3 estivessem junto, a equipe dos 3. Então ele voltou de férias, juntou os 3 da mesma equipe de investigação e aí... acharam o corpo. Ó, levei cão farejador. Levei um monte de coisa. Mas quem achou foi um polícia. Caracas. Achou. E aí, ele realmente tinha... Graças a Deus a gente tinha uma impressão digital preservada. Um lado do corpo estava todo realmente... O ácido fez efeito. Fez efeito, nem parecia, né? Uhum. Não dava para entender o que era aquilo, na verdade. Mas o outro lado que foi em contato com o solo, ele ficou um pouco mais preservado. Eu tinha uma impressão digital... A gente conseguiu identificar o corpo e aí a família, pelo menos, tinha um corpo para enterrar, né? Nesse caso, deu ocultação de cadáver? Ou a ocultação de cadáver é quando o corpo na verdade, ela já faz parte da qualificadora, né? Já é uma qualificadora do homicídio, né? E agrava a pena mesmo. Então, aquele que já estava... que entregou onde estava o corpo. E quando encontrou o corpo, eu não estava, porque era um lugar muito... Era perto de um parque. Eu falei, se eu descer ali, pô, eu não subo mais. Aí eu vou ser mais um trabalho para os meninos. Tiveram que chamar o corpo de bombeiro, teve que vir ajudar para resgatar o corpo, porque realmente era uma mata muito fechada, um lugar de acesso péssimo. E quando encontraram o corpo, esse autor aí, ele ajoelhou, começou a chorar. Caraca, meu. Ele foi preso e o outro, que era um pastor, que era acusado de também estar junto, ele não foi preso imediatamente. Tinha então ele pastor? demorou tinha. Ele dizia que era pastor, né? Mas tá. Mas ele não era pastor, assim, de uma comunidade? Não. Falava que era pastor, mas enfim. Ele foi preso um tempo depois. E eu estava dando uma aula na Universidade do Grande ABC. E aí esse júri
ia acontecer lá em Santo André, porque como o corpo foi achado em Santo André, o inquérito estava correndo em São Caetano, mas como o corpo foi achado em Santo André, então o processo foi parar em Santo André, na mão da mesma juíza que começou em São Caetano. Que eu pedi os mandados e a investigação, a juíza estava em São Caetano, ela foi promovida para a vara do júri da vara do júri de Santo André. E aí, quando o corpo achou, já tinha passado 9 meses, ela tinha sido promovida, estava lá. Aí foi parar na mão dela de novo. E aí o júri, ela que fez o júri. E eu falei para alguns alunos meus que ia ter esse júri e tal, de um caso que eu tinha participado. E realmente eles foram acompanhar esse júri, os 2 foram condenados e tal. Meus investigadores foram ouvidos como testemunha. Poxa, é o melhor dos mundos, né? Você vê um trabalho que você começou praticamente do zero, você, sabe, construir toda uma... e depois ver no final que... Infelizmente aconteceu, mas enfim, os assassinos estão presos e tudo mais. E você entregou o corpo para os pais da vítima, quer queira, quer não, faz toda a diferença. Claro. Né? Você tem e eles tiveram o corpo do filho. Né? E no fundo a entidade tinha razão. E no fundo, teve toda uma ajuda espiritual nesse caso aí. Ah, da hora. E olha lá, diretora. A Ieda mandou aqui para mim. Fala para ela que teve um jovem que foi inocentado pelo espírito de um amigo que levou o tiro, porque o tiro foi disparo acidental e o jovem foi inocentado por esse espírito e os pais dos jovens que morreu aceitou a inocência dele. Tem até um filme do Chico Xavier que conta. É verdade, eu assisti esse filme, sim, e ver isso. Olha, a questão disso servir como prova ou não não existe uma proibição. A prova, qualquer prova pode ser utilizada desde que ela seja obtida de forma lícita. Ou seja, se ela não foi obtida de forma ilícita, ela pode ser admitida. Não significa que aquela prova vai ter um valor assim, né? Que aí depende daquilo que você... Então, assim, o juiz ele pode admitir uma prova. Não quer dizer que aquela prova vai ser fundamental para ele acreditar ou desacreditar. E o que aconteceu nesse caso, como era um caso de homicídio, tinha um júri. Era o tribunal do júri, são 7 jurados. E essa carta psicografada pelo Chico Xavier, que seria da vítima, que morreu, o juiz ele autorizou que essa carta fosse lida. Ou seja, que essa prova fosse admitida. E essa carta foi lida perante os jurados. Os jurados tiveram a liberdade de acreditar ou não acreditar. E aí, realmente, eles acabaram absolvendo esse autor aí, né, do crime, que ele estava sendo imputado do crime de homicídio, né? E na carta, o rapaz que o Chico Xavier psicografou a carta dele, dizendo que foi um disparo acidental, contando, enfim, até a mãe dele se emociona no filme e tudo mais. E não, assim, não é vai dizer que foi com base nisso, mas essa prova foi admitida, ela talvez tenha influenciado os jurados. Mas aí cabe ao juiz, né, no caso os jurados naquele momento, de acreditar ou não, de dar para a prova o valor que eles acham que tem. Né? Então, veja, ela é uma prova admitida no direito. Só não é admitida no direito a prova que é ilícita. É obtida de forma ilícita. Essa não pode ser considerada, ela não pode fazer parte de um processo.